Maurice Cox por acidente. Eu caí numa livraria em Londres atrás de um livro específico, de outro assunto relacionado à ilustração de livro, e descobri que era uma livraria especializada em private press, e aí comecei a vasculhar o que eles tinham lá, eles tinham muita coisa. E no meio dos livros tradicionais de private press, inclusive os que a gente conhece, eu encontrei um livro do Maurice Cox, que era esse The Curtain, e era um livro esquisito para estar lá, porque ao mesmo tempo em que ele se enquadrava nesse universo de private press, quer dizer, ele tinha a ideia do editor impressor, tinha todo um rigor tipográfico de composição, ao mesmo tempo ele era um livro meio esquisito, porque ele era impresso com umas coisas tipo um crânio de passarinho, um tecido, ele usava matrizes totalmente alheias a esse universo de private press, parecia mais um livro de artista experimental. E me chamou muita atenção essa combinação meio que eu nunca tinha visto igual. E aí eu comecei a ir atrás um pouco da obra dele e conheci, na verdade, a trajetória dele na Gog Magog. E a história do Maurice Cox começa como uma história. Ele nasceu em 1903 e teve um treinamento em artes e literatura, nada muito especial. Tentou ganhar vida fazendo ilustração para livro, vendendo seus quadros, tentou publicar coisas que ele escrevia. Tem até uma história muito curiosa que ele escreveu que ele chama de antinovela, chamada March Demon, que era uma novela escrita com recortes que ele tirou de 8 livros vitorianos de educação infantil. E a editora, a Faber & Faber, recusou, falando que o livro era um livro muito difícil de ler, enfim, obviamente era um livro difícil de ler e que não ia ter mercado nenhum. E 6 meses depois, a mesma editora publicou Finnegan's Wake. Então, não parecia muito promissora a trajetória do Maurice Cox. E assim seguiu até os anos 50, mais ou menos, quando ele conseguiu finalmente publicar um livro de poema. E o livro foi um fracasso enorme. E aí ele desistiu de tentar publicar os seus trabalhos pelas vias normais e fundou a sua própria gráfica editora, né, que é a Gog Magog Press. Ele foi em 56, ele tinha já 54 anos quando ele fez isso. No começo, os 4 primeiros livros que ele publicou eram livros. Ele escrevia e ilustrava já, né? E diz que aprendeu facilmente a operar a máquina de letterpress. Então, ainda que os 4 primeiros livros que ele editou pela Gog Magog fossem livros em que ele escreveu, ilustrou e imprimiu, eles eram livros tradicionais, de certo modo, porque cada linguagem ocupava seu papel tradicional, a gente pode dizer assim, né? Então tinha o texto, tinha a ilustração, aí tinha a produção do livro, a produção servindo a ilustração do texto. Isso mudou no 5º livro, em 1960, quando ele, por acidente, descobriu que ele podia transformar o processo de impressão não só numa reprodução de uma matriz de desenho ou nas fontes tipográficas do texto, mas transformar o processo de produção numa parte integrante da criação do livro em si. E aí ele fez esse livro que chama The Curtain, que é um livro que ele imprimiu, ele construiu uma máquina de impressão ele mesmo e fez o processo que ele denominou nesse livro de action printing, que basicamente ele entintava essa superfície, ia retirando tinta usando elementos dos mais diversos. Então ele retirava usando estopa, usando uma luva, usando uma planta, usando um crânio de passarinho. E essa subtração, a partir dessa subtração, dessa tinta subtraída, ele imprimia as imagens do livro, que ilustravam um poema escrito por ele. E aí, a partir do The Curtain, acho que a partir do momento em que ele percebeu como ele podia incorporar a produção do livro à criação do livro, tornando tudo uma grande coisa,
ele passou a tornar cada livro como se fosse uma aventura específica. Ou seja, todos os livros que ele começou a fazer a partir daí, ele não seguiam um único método. Então, tem livros que quem manda, assim, é um livro que é quase uma ilustração encadernada. Tem livro que é quase uma experiência de impressão sem eixo narrativo. Tem livro que tem um eixo narrativo muito claro. Então ele começou a misturar texto, imagem e produção em ordens completamente assistemáticas para criar os livros da Gog Magog Press. Ele fez esse livro que chama Crash, que é uma espécie de quase um manifesto gráfico dessa liberdade de produção, em que ele utiliza matrizes as mais diversas para imprimir, para criar suas impressões. Então isso aqui é um disco de vidro entintado e na sequência ele quebra esse disco de vidro, imprime sobre o disco de vidro quebrado e aí vai assim por diante nas outras 8 imagens do livro e no final ele explica cada uma delas e cada uma é um jeito completamente diferente. Essa série das estações do ano, esse aqui é o Spring, né? Primavera, que é uma série que você olha de perto o livro, você fica, ele deve ter misturado umas 382 maneiras de imprimir aqui, porque você não consegue entender da onde saem as texturas, os relevos e as cores de cada uma das imagens. Então é um grande delírio de impressão essa série. E assim por diante. Então ele foi fazendo isso, ele tinha já 60 e poucos anos quando ele fez os livros mais experimentais. Ele brinca que ele não gostava de aparecer muito porque as pessoas se decepcionavam com ele, que as pessoas viam os livros dele, esperavam um cara, assim, um jovem de 20 anos arrojado e encontravam um senhorzinho tímido, grisalho de 60 anos, então ele preferia que elas mantivessem a ilusão do jovem arrojado. E é muito curioso, ele imprimiu esses livros que ele fez pela Gog Magog Press, foram 35 livros de autoria dele, que ele imprimiu, ele encadernava também. As tiragens eram baixas, de 20 a 100 no máximo. Ele construiu um público fiel lá, um público que gostava dos livros dele e nunca quis ir além. Eu acho que algumas pessoas tentaram estimular ele já na década de 70, tentaram estimular ele a fazer tiragens maiores, a buscar ampliar seu público. E ele respondia que para fazer isso ele teria que abrir mão de algumas etapas do processo que ele preferia continuar ele fazendo. Então ele sempre se manteve naquele universo, digamos, restrito. Quando, na década de 1980, ele já não aguentava mais imprimir as coisas, porque já tinha 80 anos mais ou menos, ele trocou o letterpress por uma máquina de xerox e aí publicou outros tantos livros em xerox, em fotocópia. E é muito curioso, né, porque hoje em dia você tem esse revival do letterpress, né, todo esse fetiche da impressão manual. E o xerox é exatamente o oposto do glamour do letterpress, né? Ninguém faz coisa no xerox hoje. Mas ele trocou o letterpress pelo xerox e fez mais outros tantos livros até morrer, com 90 e poucos anos, em 1998. Para mim a trajetória dele ficou meio em aberto, porque ele não se encaixou em nenhum movimento ou grupo específico, né? Se por um lado hoje o que se conhece dele se conhece nesse universo de Private Press, é meio estranho encaixar alguém que imprimia com um crânio de passarinho ou que trocou letterpress por xerox. Ao mesmo tempo, ele ainda tinha um rigor de composição, de impressão que não conseguia vincular ele a nenhuma vanguarda e nem ao que veio quase concomitante aos livros, à fase final da Gog Magog, que é dos anos 60, 70, os livros de artista, escambau. E olhando os elementos, as coisas dele isoladamente, das ilustrações, você consegue achar filiações, por exemplo, com a frotagem surrealista
Você consegue achar coisas que você estabelece linhas do tempo, só que são de partes isoladas do trabalho dele, né? Dessa mistura que ele fazia para criar os livros dele, não tem. É como se fosse um trabalho realmente original, não olhando isoladamente cada, né, ilustração ou texto ou mesmo a encadernação do negócio, mas o jeito como ele combinou essas três coisas no trabalho dele. Então, nesse sentido, o trabalho dele é extremamente original e é extremamente contemporâneo, porque hoje em dia, em que a gente vive todo essa coisa do impresso, né, da arte impressa, digital arte impressa, e muito do que ele faz é muito além do que se faz hoje, mas muito além. Então, o trabalho dele exibe um vigor e um frescor que é inegável, assim, é inegável. Então, o fato dele ser desconhecido diz muito um pouco sobre o modo como a gente constrói os nossos cânones, o nosso dito repertório cultural, e como isso vem, às vezes, vai deixando para trás coisas que estão sendo deixadas para trás, não por seu valor em si, mas por não se encaixarem nessa grande linha mestra que a gente assimila, tendo consciência ou não, querendo ou não, gostando ou não. Então, a ideia dessa coleção gráfica particular, cujo o volume sobre o Maurice Cox e a Gog e Magog é o primeiro livro, é exatamente essa, é tentar não criar um outro cânone, um outro veio para todo mundo seguir, mas começar a criar desvios. E não só criar os próprios desvios, mas estimular a que a gente olhe para a nossa cultura gráfica de ontem e de hoje, e obviamente leva para de amanhã, com olhares mais desviados do que a gente tem feito.